Fala pessoal, vou começar hoje a live do Zé Roberto. Vou dar um tempo pro pessoal entrar. Fala galera, tudo bem? Acho que está todo mundo sabendo, hoje a live de hoje é com o José Roberto Reinoso. A gente já fez, na verdade, para quem não sabe, eu fiz essa live com ele. Foi o primeiro cara que topou fazer a live comigo, logo no comecinho. Só que eu não tinha divulgado, a gente fez super rapidinho ele só para ver se ia dar certo. Graças a Deus deu, tá tendo bastante gente assistindo. E aí eu tô refazendo com ele agora com um pouco mais de calma, um pouco mais de tempo. Eu vou dar um tempinho aí pro pessoal entrar. Eu tenho uns recadinhos para dar antes da gente começar. Esperar um pouquinho agora o Zé chegar também. Eu voltei, esse final de semana a internet lá no sítio, vocês viram que não é 100%. Ontem a live do Chuchu foi boa. Deu certo, graças a Deus eu consegui fazer. Mas como a gente vai ter o Alberto Zorzi e o Felipe Kirdá esse final de semana, e são entrevistas em inglês, fiquei um pouco com medo de dar algum problema no som, eu não entender direito, eu deixei para continuar as lives lá no sítio na segunda-feira. A gente está tentando resolver a conexão. Eu voltei para cá hoje para ter certeza. A do Fábio também deu super certo, teve só aquela travadinha. A internet lá funciona, mas não é tão boa quanto aqui. Para vocês lembrarem, então, amanhã a gente tem o Alberto Zorzi às 4 da tarde e o Felipe Kirdá é no domingo às 3 da tarde. Tá? Segunda-feira eu vou ter a Sara Vadel do adestramento, para mudar um pouquinho o foco, mas eu falo bastante de trabalho de plano. Terça-feira eu acho que é o Dr. Jorge Gerdau. Quarta-feira, Camila Maza Benedito. Quinta-feira, Cássio Rivetti. Sábado é o Robbie Aarons. E domingo vai ser, acho que outra rodada com o Neco. Eu vou tentar. Pessoal, eu acho que já chegou um pessoal bom assim. Tem aí 100 pessoas na sala. Então, antes de chamar o Zé, inclusive, Zé, você já está aí? Se você já estiver tá aí, abana aí para mim, para eu saber que você já está online. Eu tenho um recado importante para dar, mas eu quero saber se você já está aí para a gente começar logo em seguida. Não estou vendo o Zé. Deixa eu mandar uma mensagem para ele. Espera só um pouquinho. Reinoso. É o seguinte, galera. Bom, acho que primeiramente eu quero agradecer a participação de todo mundo que tem entrado nas lives, que tem acompanhado, a participação de todo mundo que está me mandando mensagem em particular, agradecendo, falando coisas positivas, incentivando. Não teria nenhum sentido continuar fazendo todas essas lives se vocês não estivessem presenciando, aproveitando e vendo. Essa semana a gente infelizmente teve uma situação muito chata que aconteceu. A gente teve um incidente numa das lives, onde foram ditas coisas que eu não concordo, coisas que eu acho bem complicadas, e eu queria pedir desculpa para quem se sentiu ofendido, para quem não gostou. Eu recebi a ligação de alguns pais reclamando, recebi ligação de outras pessoas achando complicado o que aconteceu. Quando eu boto uma pessoa ao vivo para falar comigo, o Zé Roberto, ou seja lá quem for, eu estou dando um espaço para a pessoa falar. Ao vivo, eu não tenho como controlar o que está acontecendo, então infelizmente eu não tenho como dizer o que vai acontecer. Independente disso, eu acho que faltou um pouquinho, eu fiquei tão chocado na hora que faltou um pouquinho de tato para mim, de saber levar melhor a situação, porque ninguém precisa passar por isso, e não quero nunca que ninguém se sinta ofendido assistindo alguma coisa que eu estou criando, alguma coisa que eu estou participando. Então, em meu nome, João Marcum, eu queria pedir desculpa a todo mundo que se sentiu ofendido. Isso não é e nem nunca vai ser parte da minha política. Desculpa por não ter me posicionado antes, eu acho que não era uma situação que eu esperava. Já passou e eu quero agora, vamos falar de coisa boa, eu não quero ficar falando sobre isso, mas eu acho que precisava me posicionar e precisava falar sobre isso, porque é parte de mim, parte de quem eu sou, e aconteceu na minha live, no meu ao vivo, durante a minha programação. Então, obrigado a todo mundo aí que entende. Vamos seguir pra frente, vamos começar agora a live do Zé Roberto, falar de história boa, que é só isso que a live tem a trazer. Eu só quero saber as coisas mais legais. Então, vamos embora.
Ó! Ó! Era o mínimo, né, João? É, Zé. Tudo bom? Tudo jóia, graças a Deus. E você? Tudo bem. Zé, eu começo sempre com o mesmo papinho, agradecendo a participação. Eu acho que você eu tenho que agradecer duas vezes. Primeiro, por ter sido o cara que topou fazer isso pela primeira vez e arriscar entrar ao vivo comigo, sem nem eu saber o que ia acontecer. E segundo, por topar refazer isso com calma e de novo, para a gente poder agora sim ouvir sua história com mais calma, eu sabendo um pouco mais como é que controla e como é que leva isso, e você sabendo também um pouco mais como é que é o formato. Então, obrigado aí duas vezes por voltar a falar com a gente. Eu que agradeço, para mim é uma honra poder estar aqui com você. Mais uma vez, ter sido o primeiro a fazer, também acho que foi importante e muito gratificante poder voltar aqui de novo aqui para contar um pouquinho mais agora, talvez com mais tempo. Boa. Primeiro é isso, foi o primeiro a fazer a live, foi o primeiro a fazer o quadro que está aí no fundo com você. Então, eu acho que era o mínimo que eu podia fazer era botar esse quadro aqui de fundo, porque foi uma obra de arte sua aí, junto com a Lucinha, que foi maravilhoso aí. Espetáculo. Zé, vamos começar então do começo, que é quando, como e onde você começou a montar a cavalo. João, eu comecei a montar cavalo quando eu tinha... Primeira vez quando eu saí do hospital, meu pai, a primeira coisa que ele fez foi me levar na hípica para montar em cima de um cavalo, né? Então, uma coisa que já desde o dia que eu nasci mesmo, assim, o primeiro dia que eu saí, ele me levou lá e me colocou em cima de um cavalo. Então, depois disso aí, eu comecei aos 5 anos de idade lá na hípica paulista a montar, que meu pai montava lá. Montei durante um período lá, tive algumas situações desagradáveis no início ali, de cair, uma coisa ou outra assim, e isso acabou me dando bastante medo ali. Teve um momento ali isso já nos meus 7 para 8 anos ali. Tinha um cavalo chamado Maragato, me lembro, minha irmã montava nele, fazia tudo com ele, e ele não fazia absolutamente nada, nada, nada. Eu montava nele, encostava o chicote, a perna nele, esse cara corcoviava, me jogava no chão, e aí eu tomei vários tombos dele, tomei acho que alguns tombos dele, assim, bem que eu me lembro. E aí, naquele momento, eu falei, eu vou jogar bola. Vou brincar de jogar bola, vou jogar tênis, vou fazer qualquer outro tipo de coisa aí, mas não vai ser cavalo que eu vou seguir adiante. Aí eu acho que teve uma pessoa que foi fundamental nessa conquista de me fazer voltar a montar. Eu acredito até que ele deva estar aí, o Nelson Paraguaio, que eu acho que é o cara que eu devo o fato de voltar a montar. Lógico, meu pai naquele momento, junto com a minha mãe também, todos incentivavam e tudo, tem que montar e tal. Mas o Nelson naquele momento eu passava lá todo dia, ele trabalhava junto com meu pai e ele falava, vamos montar um cavalo, vamos montar um cavalo. Eu falava, puta Nelson, não vou jogar futebol e tal. Naquele momento ali meu pai também teve uma sacada bem boa. No final de semana, a gente quando ia pro clube ali, ele falava uma coisa, né? Quando vai jogar futebol, vai na piscina, vão 10 crianças juntas ali e fazem tudo juntos, né? Então meu pai no final de semana ele botava sempre 2 cavalos encilhados ali na hípica e deixava os 2 cavalos aí encilhados para qualquer criança que quisesse passar ali e montar os cavalos. Qualquer criança que fosse ali, falasse, posso dar uma volta? Pode. Isso aí também, por um momento, eu vi o meu cavalo lá sendo disponível para todo mundo. Isso começou a me despertar um pouquinho, pô, eles vão lá e estão montando meu cavalo, eu não tô. E aí, mais uma vez, o Nelson vinha e falava para mim, Zé, pô, você tem que voltar a montar, você monta, seu pai monta. E meu pai nunca me apertou com isso aí, ele sempre me deixou super à vontade ali para fazer o que eu queria, assim, nunca botou como obrigação que eu tinha que montar ou qualquer outro tipo de coisa, né? Então foi muito gratificante aí a pessoa, o Nelson aí para mim foi uma das pessoas que eu acho que foram divisores de águas aí em muitas coisas, né?
Aí depois de tudo isso, naquela época teve o Plano Collor, né? O Plano Collor naquele momento lá, ele desestabilizou todo mundo aí, de todas as maneiras. Meu pai falou, puta, filho, não consigo, não vamos mais conseguir ter os cavalos aqui, uma coisa ficou um pouquinho mais difícil ali como um todo. Aí eu me lembro que a gente seguia montando um pouquinho, tudo, mas com um pouco mais de dificuldade. Nesse momento, a gente ali montando, fazendo tudo, e começou ali, isso aí eu já acho que eu já estou com um pouquinho mais aí. Meu primeiro concurso que eu saltei, assim que eu tive alguma coisa, em 89, eu ganhei o troféu eficiência de pôneis, na categoria pôneis. Nessa época tinha a categoria de pôneis aqui. Então eu saltava um cavalo que chamava Superman, era um cavalo que ele era completo, ele fazia a parte do exterior toda lá da época paulista, lá, os tronquinhos e tudo, ele pulava aquilo lá como ninguém. Ele era um cavalo que ele deixava jogar polo, dava para taquear neles, e ele saltava. E aí, esse Superman, foi um super cavalo na minha vida, um cavalo que eu tenho boas lembranças dele, assim, um cavalo de criança que era formidável. Aí depois disso, eu fui saltar em 92, não, com ele eu saltei em 91, o Campeonato Paulista de Minimirim. Naquela época, os campeonatos você perdia ponto quando você dava um lance a mais dentro do duplo, uma coisa ou outra assim. Então era uma fase, e era muito difícil, porque ele era pequenininho, e ele para dar o lance certo dentro do duplo era uma dificuldade tremenda, cara. Você tinha que embalar, ele no final do percurso ele dava os lances certos, mas no começo do percurso, tadinho, ele sofria tanto para dar. E eu me lembro que no primeiro dia do campeonato, o duplo era número 3, me lembro como se fosse hoje, uma volta pela direita, vertical oxer. Eu vim lá, tentei embalar com ele, mas ele ainda frio um pouco ali no início do percurso. Ele deu 2 lances. Esse foi o primeiro título que eu tive na minha carreira, assim, fui vice-campeão ali e perdi o campeonato por conta de um duplo, que ele deu 2 lances dentro do duplo. Zé, eu vou pedir um parênteses rápido, ou não tão rápido assim, porque eu acho que a gente sempre parte do princípio de que todo mundo sabe as coisas mais óbvias e foi me chamado a atenção de que não. Você falou, desde o começo, o meu pai era cavaleiro, o meu pai. Zé, é uma pergunta que eu sei que ela é complexa para você e comprida. Quem é seu pai? Meu pai, eu acho que, primeiramente, para mim, o maior orgulho que eu tenho visto aí de todas essas lives, queria inclusive agradecer ao Neco, ao Filipinho, Rodrigo, todas as pessoas que fizeram a live aí mencionaram o nome dele. Meu pai era conhecido como alfinete no esporte. Meu pai meu avô, no primeiro momento, era um dono de uma fábrica de copos, né? Chamava Cristais Reinoso. E meu pai montava, meu tio avô gostava muito de cavalo, meu avô em si não gostava tanto. E esse meu tio que incentivou e que levou meu pai a montar. Meu pai passou a montar e nesse momento aí ele montava ali na categoria ali de criança, de tudo. Eu não sei muito bem as datas, mas teve um momento depois que meu pai decidiu ir para a Europa. Meu pai foi para a Europa, ele me conta a história que quando ele foi para a Europa, ele pegou um navio com 18 cavalos e fez uma viagem e levou um cavalo que ele tinha, que, se eu não me engano era o Cantal. E lá ele ficou junto com o Neco um pouco, e eles montavam lá em Chantilly. Então foi um momento ali que ele pegou, ele até me contava um pouco que quando ele foi no navio, o navio quebrou, teve uma dificuldadezinha na viagem, ele teve que diminuir a ração dos cavalos. Então, cara, era muito gratificante sentar com meu pai e conversar histórias de vida dele assim que ele teve, porque era um aprendizado muito bom. Me lembro na época paulista, sentava lá o Ângelo, o Argos, que eram grandes amigos dele, o Orlando Facada, que é um mestre aí do adestramento até hoje, que trabalha no plano, e o Paisano Fuentes também, que era o pai do Oscar Fuentes lá da Argentina.
que era a pessoa que meu pai tinha como grande exemplo ali na parte do plano ali de trabalho dos cavalos, né? E por que alfinete? Só pra gente Porque finalizar essa conversa. meu pai era mais magro e tinha um irmão que era mais gordinho, então ficou o alfinete e o gordo. Tá bom, agora a gente pode continuar com a sua história, sabendo um pouquinho quem é o seu pai. Tá. Então aí, depois em 1993, a gente teve na família uma grande perda aí, que foi meu primo. Meu primo faleceu e foi um momento muito difícil para nossa família como um todo ali. E depois dele ter falecido, um pouquinho antes dele falecer até, ele tinha um cavalo chamado Viejo Smoke. Em 1992, eu acho, 92 aqui, eu fui campeão paulista de mirim aqui com ele. Aí me lembro que logo depois desse negócio aí do plano Collor, de tudo que estava difícil, me lembro nesse momento minha mãe fazia, meus pais eram separados e tudo, e meu pai sempre tentou dar melhores condições pra gente, mas para ir nos concursos às vezes era difícil. Eu me lembro, eu e minha irmã, minha mãe fazia as barraquinhas, era a barraca das Guimas. Era minha mãe, a Patrícia e a Camila. Para quem não sabe aí, o Pedro, o Zé Luiz, o Cainho, a Manuela, a Mariana, a gente é tudo a mesma família, né? E eu me lembro que elas faziam a barraca durante os concursos, um pouco assim como a Dona Hilda e o Daniel hoje fazem, né? E eu me lembro que uma vez a gente teve um concurso no Rio de Janeiro e minha mãe falou assim, não, o que a gente fez nas barraquinhas, tudo dá pra gente ir no concurso, vamos no concurso, a gente vai lá, dá pra ir lá, dá pra saltar e tudo. Então, foi uma coisa bem legal. Minha mãe também teve uma participação muito grande aí com tudo isso aí. E sou muito grato a ela também. Muitas vezes as pessoas vêm eu falar meu pai, meu pai, meu pai, mas sem dúvida nenhuma minha mãe também é muito importante em toda a minha formação aí como um todo, né? Você acha que por ter o seu pai, você chegou a saltar todas as categorias de base? Eu saltei o mini mirim, saltei o mirim, me lembro na época de júnior, a Tereza Tourinho me emprestou um cavalo para saltar, o Caco Johan Peter me emprestou um cavalo para saltar, o Zé Ramos me emprestou um cavalo para saltar, o Ângelo Aldino, mais uma vez, me cedia os cavalos dele para saltar também. O Ângelo era um pouquinho antes, o Ângelo foi na época que eu era mirim, tinha uma época que chamava Pio Bela. E ele falava, não, vai lá e pula ela, vai lá e pula ela. E eu pulava ela, montei um cavalo que também foi do Lineu Bueno, o Pamperito. As pessoas mais antigas aí devem estar vendo aí, podem lembrar dele. Então, aí nessas categorias de júnior aí, meu pai não tinha como me dar um cavalo de júnior nem nada, e eu tive essas pessoas aí todas que foram muito importantes para mim aí, cedendo esses cavalos para mim saltar. Em 2001, em 99 também, eu fui campeão paulista de Young Rider, com Casco Z. Uma outra pessoa que foi muito importante na minha carreira aí foi o Kaique Boésio. Kaique era um cavaleiro muito refinado, adorava montar, era um grande amigo do meu pai, e ele trabalhava em Santo Amaro. Quando ele trabalhava em Santo Amaro, ele pediu para, alguns momentos, pediu para o meu pai, deixa o Zezinho vir montar aqui um cavalo comigo e tal, e aí era o Casco Z. E aí eu tive a oportunidade de saltar o Casco Z num brasileiro de Young Rider, na época paulista. Foi um momento que eu ganhei ali o primeiro título, assim, segunda vez, né, que eu tinha ganho o Paulista de Mirim, e depois ganhei o Young Rider. Então o Kaique, para quem não conhece e não sabe da história dele, foi uma pessoa que ele estava aqui em Santo Amaro. Ele chamou meu pai para vir dar aula para ele 2 vezes por semana, junto com os alunos dele. E aconteceu do Kaique, infelizmente, sofreu um acidente ali na água espraiada ali com a Santo Amaro. Foram assaltar ele tinha um pouquinho de problema de audição, ele não escutou e a pessoa acabou atirando nele, tirando a vida dele aí. Aí começa um pouco a minha vida como profissional, porque aí nesse momento a Simone, o Alex ali, montavam junto com meu pai e com o Kaique.
Aí eles falaram que meu pai estava morando em Sorocaba e eu estava morando em São Paulo aqui, que eu estava estudando aqui. A alegria do meu pai foi o dia que eu entrei na faculdade. O dia que eu entrei na faculdade, ele falou, porra, meu filho entrou na faculdade, mas nunca meu forte foi o estudo, assim, é uma coisa inacreditável. Eu sempre pensava nos cavalos, eu olhava ali, aquilo ali, eu conseguia memorizar as coisas de cavalo, mas no colégio, na faculdade, era uma dificuldade muito grande ali. Sempre tive, embora eu digo muitas vezes, me arrependo de não ter sido um pouquinho mais insistente e ter estudado, porque acho que é importante aí para todas as pessoas que estão mais novas aí também, é importante fazer uma faculdade, é importante terminar. Eu acho que o esporte é muito gratificante, mas eu acho que essa parte do estudo aí é uma coisa que deve ser levada a sério aí e seguir adiante, né? Você fez o quê na faculdade? Eu entrei em administração. Eu me lembro até na época que eu entrei, o Zé Luiz, meu primo, entrou e o Zé Luiz era um CDF. Quando a gente entrou, falaram assim, o Zé Luiz vai dar jeito no Zé Roberto. Não, o Zé Roberto tem que dar jeito no Zé Luiz. Tirou o Zé Luiz da faculdade também. Zé, e aí beleza, você estava na faculdade e tal, como é que você vira profissional? Como é que você deixa de ser cavaleiro de Então, base? nesse momento aí que aconteceu o acidente do Kaique, as pessoas quiseram que meu pai viesse para Santo Amaro aqui e ficasse direto aqui dando aula, né? Nesse momento, meu pai falou, não cabe a mim isso aí, não tenho essa vontade, eu vinha muito aqui por conta do Kaique e tal. Aí uns falaram, mas então vamos seguir o teu trabalho 2 vezes por semana. E meu pai naquele momento falou assim, meu negócio era muito com o Kaique aí, eu gostava muito dele, eu tinha muito carinho por ele. Nessa época meu pai trabalhava no Império Egípcio junto com o Kaique também lá, na Nola Panelisa, pro Zé Ramos. Então foi um momento triste ali pra gente também, né? E aí um deles falou assim, pô, e seu filho? Seu filho não pode vir aqui e ele fazer isso aí? Aí meu pai falou, não, meu filho está na faculdade, vamos deixar ele quieto lá e tudo, não sei o quê. E eu escutei essa conversa e eu falei, não, pai, eu posso ir na faculdade na parte da manhã e eu venho aqui na parte da tarde. Aí, perfeito. Só que eu, naquela época ali, eu não ia muito na faculdade, não. Eu falava que eu ia, mas eu não ia. Eu chegava na segunda, terceira aula ali, passava ali, assinava o lista de presença e ia embora. Aí, logo depois que eu comecei a montar esses cavalos ali, meu pai vinha 2 vezes por semana dar aula, chegou um momento ali que chegou um aluno do Kaique que montava com ele às 6 horas da manhã, Dr. Alberto. Dr. Alberto chegou e falou assim, pô, você que está dando aula para Simone, para Alex, eu tenho um ego aí, queria tomar aula com você também, será que você não podia me dar aula? Eu falei, doutor, posso, lógico que eu posso. Que horas? 6 horas da manhã. Quando ele falou 6 horas da manhã, eu falei, puta. Mas tá bom, vamos lá, vamos lá. Vai ser bom, vai ser um incentivo bom para mim. Eu vou chegar lá, vou na faculdade, vou tentar seguir adiante isso aí. Então eu vinha de manhã dar aula aqui, aí eu ia para a faculdade. Esse momento aí eu comecei a entrar na faculdade no horário, né? Mas aí logo depois um outro veio e me perguntou, você não pode me dar uma aula às 7? Eu falei, posso. Pode me dar aula às 8? Eu falei, posso, mas o das 8 eu tenho que dar aula um dia na terça, um dia na quarta, um dia na quinta, um dia na sexta, assim, porque eu falto um dia só na faculdade. Bom, quando eu me dei conta, eu já estava faltando na faculdade um monte, e aí minha vida seguiu aqui adiante, né? Zé, para quem não viu a live do Chuchu ontem, do Matheus, ele comentou um pouquinho sobre a dificuldade que ele teve em regular aulas com ser professor e ser cavaleiro profissional. Como é que você lida com isso? João, eu desde o início isso aí aconteceu, eu lido bem com isso aí. Hoje na parte da manhã lá no clube, primeiro horário a gente tem um pouco de aluno ali, das pessoas que vão montar para ir trabalhar e tudo, e depois a gente tem um período ali que até das 9 até quase 2 horas ali, pode ir um aluno ou outro um momento ali, mas a gente consegue administrar isso aí bem e seguir adiante ali sem problema nenhum, né? Eu, Tá. graças a Deus, isso aí não tive problema. Você, até esse momento, você tá contando um pouco da sua história. Todo mundo, quando pensa em Zé Roberto, só pensa nas vitórias e, enfim, na quantidade de concursos
Eu tive acesso esses dias ao seu currículo, é uma coisa que você só vai passando páginas e páginas de classificação, mas até esse momento aí você tinha tido 2 títulos importantes, campeão brasileiro de Mirim e campeão de Young Riders. Quando Eu começa a tive. mudar para você? Aqui eu posso ver aqui no meu currículo aqui, em 92 eu tive algumas coisinhas. 94 foi um ano que eu era mirim ali, tive o Campeonato Paulista de Mirim. Aí depois, 2016, eu fui saltando um pouquinho ali para cá e não tinha muita oportunidade. Aí de 96 até 2001 ali, eu tenho em 99 o Paulista, né? Mas aí depois em 2001, o Campeonato Paulista de Young Rider aí, que era meu último ano de Young Rider e tive esse mérito aí, né? Eu em 99 eu cheguei a saltar a prova de como proprietário de cavalo ali, que meu pai conseguiu um cavalo ou outro, saltava amador top ali, 1,30 m ali. Então eu acho que o grande pulo da minha carreira ali vem em 2001, quando eu consigo ganhar ali um derby, né? Então, mas isso é porque chega um cavalo na sua vida. Que cavalo é esse? Esse cavalo foi o Casco Z. Até voltando uma história legal de 94 que eu vi aqui agora, em 1994, o campeonato, o Festival do BH, naquele momento os cavalos novos e tudo era só correria ali, 4 anos, 5 anos era correria. Eu montava um carro chamado Dernier do Monte Cristo. E eu tive a felicidade ali de ganhar o Campeonato Paulista de 4 anos com esse cavalo. Eu me lembro até quando eu saí da pista, o Jorge Gerdau chegou lá e falou pro meu pai: eu tenho a criação, você tem o talento. Né? Foi uma frase bem marcante para mim aí, que eu me lembro muito bem. E esse aí foi um ano também que meu pai saltou o brasileiro de 7 anos com um cavalo que chamava Centurion, e ele ganhou o campeonato ali com esse cavalo. Então foi um momento ali que eu ganhei a prova baixa, meu pai ganhou a prova alta, foi um momento bem gratificante pra gente. Zé, eu vou te pedir para você mudar um pouquinho. Eu sei que você se arrumou aí bonitinho para o quadro ficar bem enquadrado, mas tenta você ir para o outro lado da. Isso, só para você poder aparecer que o pessoal quer ficar vendo sua cara. Tá melhor? Bem melhor. Não, tá bom. Bom, você ganha esse derby então em 2001. Esse derby aí eu ganhei em 2001, vencedor do derby do aniversário de Santo Amaro. Aí eu acho que a minha vida começou um pouquinho seguir adiante. Nessa época a Simone era dona do casco, ela falava que eu só podia pular o cavalo a 100 quilômetros do clube, ele não podia viajar longe, ela tinha um xodó com esse carro que ele não podia ir em lugar nenhum, né? Aí, em 2002, vem a parte mais difícil aí da. Alô? Oi, voltou. Oi. Então, 2002 aí para mim foi uma grande dificuldade, né? Eu me lembro que eu trabalhava já com meu pai há um ano, montando os cavalos ali e tudo, ele vinha 2 vezes por semana dar aula pra gente. E teve um concurso em Punta del Este. Quando eu fui para Punta, um concurso lá com a família Albarracin, a Karine Smith, Flávia Mendonça, a Simone foi saltar lá e meu pai que ia lá para dar aula. E meu pai falou: não, eu não vou lá dar aula não, porque isso é uma cidade de jovem, aproveita aí, o papai talvez nunca vai poder te mandar lá, e vai lá, aproveita, e já aproveita para conhecer um pouco ali, as provas são de noite, você vai poder ir um pouco em festa. Então, acabei indo para lá, e lá, infelizmente, tive a notícia aí que meu pai tinha morrido. Aí, imediatamente, a gente foi para o aeroporto, me lembro lá que no dia não tinha voo, não tinha lugar no voo, foi uma coisa bem ruim ali de tudo, assim, né? Aí cheguei aqui, olhei aquele cenário todo, minha mãe, minha irmã, tudo foi uma coisa bem difícil aquilo ali de passar, mas aconteceu, a gente tinha que seguir adiante e dali em diante, eu me lembro até que 1 ou 2 dias depois eu quis vir montar.
Aí até algumas pessoas me viram montando, falaram, pô, Zé, você tá montando? Eu falei, tô. Uma das coisas que meu pai mais gostava que eu fizesse era montar. Então acho que eu tenho que voltar a montar, tenho que fazer. E isso aí foi mais uma paulada aí que a vida me deu. Mas só tenho a agradecer por ter sido filho dele. Eu acho que ele me deu grandes ensinamentos. É até hoje, para mim, o meu grande ídolo aí no esporte. Então, só agradecer a ele aí, tudo que ele me fez. Aí, em- aí minha vida desse momento aí começou a aparecer um pouquinho nos concursos aí de uma forma bem gostosa aí, de começar a ter um pouco de conhecimento. Nesse momento que eu vim para Santo Amaro, eu conheci o Kiko Mari, que a gente tem uma parceria junto aí, posso dizer, há 20 anos de parceria. Só tenho a agradecer a ele. Se tornou um pai para mim, né? Ele é uma pessoa que para mim é uma figura paterna realmente, assim. E Kiko, só te agradecer mesmo aí por tudo. É o cabelo Logo branco. depois, é, foi o presidente da Santo Amaro e tudo mais. Aí depois comecei também já nesse mesmo período aí montar para o Agroman. Eu tinha montado para o Agroman num período lá atrás, quando tinha 16 anos de idade, mas era meu pai que trabalhava, eu montava um cavalo deles ali. Então eu montei um período e aí começa a minha história um pouco com o Agroman também, aí que eu tenho também 20 anos aí que monto lá no Horas Agroman hoje. Mas vamos por passo aí pra gente não perder a história. Aí o Kiko se tornou essa pessoa aí pra mim de maravilhosa aí que leva toda a minha carreira aí também. Eu devo muito às ajudas que ele me fez. Comecei a dar aula para Dona Janete. Dona Janete, para quem também não conhece, é uma senhora que montava aqui em Santo Amaro. Tinha os cavalos dela. Hoje ela não tem os cavalos, mas ela segue vindo aqui no clube, monta meus cavalos, me ajuda. Também foi uma figura muito importante para mim. Ela me deu uma égua para montar, chamava Filadélfia. Essa égua, infelizmente, teve uma cólica e morreu de cólica. Quando essa égua morreu de cólica, ela falou para mim, Zé, o dinheiro do seguro dela, você pode pegar esse dinheiro e comprar um cavalo. Aí, nesse momento, assim, eu fui para a Europa. E aí eu comprei um cavalo lá chamado Mister Chique. Inclusive, comprei esse cavalo lá com o Kaká. O Kaká tinha recebido ele no negócio e peguei o cavalo como forma de pagamento. Ele pegou como forma de pagamento, ele falou, se for um negócio assim, eu faço com você aí sem problema nenhum. Aí, nesse momento aí, tinha o Mister Chico para saltar, e aí entra um pouco a história minha com o Agroman, o Sergino, porque a minha parte do Agroman começou ela sempre com o Sergino. O Sergino é um grande amigo meu também, eu tenho ele aí há tempo de conversa com ele e tudo aí, e estou no Agroman com todo esse período aí de satisfação, né? E aí, ok, vamos entrar então agora na parte que é boa, que a sua carreira está um pouco marcada e um pouco guiada pelos seus cavalos. Fala um pouquinho do Mister Chique pra gente. O Mister Chique veio da Europa. Mister Chique veio da Europa e eu cheguei aqui, comecei a saltar ele, saltava ele um pouco nas provas de 1,40 m. Era aquele momento que tinha o Serrimar aí, que o Fábio falou bastante também lá, Marco Antônio, o Zeca, meus parabéns ali, porque era um evento maravilhoso, né? E o Mister Chique nessas provas de 1,40 m, ele era muito competitivo ali, e foram os momentos ali que eu comecei ter um pouco mais de destaque, né? Porque eu tinha mais um pouco nos concursos e tudo. Então, nesse momento depois eu comprei o long neck. O long neck tinha 7 anos. Eu saltava o long neck nas provas de 1,30 m ali, um pouquinho. Conforme ele foi pegando um pouco mais de idade, o Mister Chique já começou a ficar mais velhinho. Eu baixei o Mister Chique e subi o long neck. Não, mas espera aí, que o Aí, long neck tem uma história boa. Não é comprei o long neck. Como é que é a história da compra do long neck? a história da compra do long neck é engraçada.
O long neck tava no... O Totti que montava ele. E o Totti falava pra mim sempre, porra, Zé, tem um cavalo muito bom lá, pô, vale a pena, vai lá montar o cavalo. E eu fiquei assim, porra, mas se o cavalo é tão bom, por que que ele não compra o cavalo, né? Aí ele falava, porque o cavalo não é muito meu estilo e tudo, né? E eu fiquei ali com aquilo ali, eu falei, pô, mas se o cavalo é tão bom, ele vai ali comprar o cavalo, não vai ter jeito, né? E fiquei observando o cavalo. Aí um dia, o Sérgio Stock, o finado Sérgio Ah, Stock Zé aí, Stock. experimentou o cavalo pro Bernardo Navegan, na época paulista. Eu olhei o cavalo e falei, puta que pariu, esse cara é bom mesmo. Esse cara é muito bom. Eu perdi a oportunidade de comprar ele. Aí fui saltar um concurso, um ranking no clube de campo. Acabou a prova lá, a gente acabou, tinha uma pizza lá, um negócio, sentamos numa mesa para comer uma pizza. Aí o Charlie Bilton tinha comprado o cavalo como investimento para ter o cavalo. Nesse momento aí a gente sentou ali, conversa vai, conversa vem ali. Eu virei para ele e falei assim, Charlie, você comprou um bom cavalo. Eu te dou o dobro do que você pagou nele e te dou um cavalo por 20 mil reais do negócio. Naquele momento lá, naquele momento a gente andava com talão de cheque ainda. Fiz um talão de cheque, assinei o cheque lá, dei o cheque pro Charlie, o Charlie deve estar aí também, talvez ele vai confirmar essa história aí. E comprei, e ali na mesa, muita gente falava, não, Charlie, não vende. Ele falava, puta, vendo, não vendo. Eu falei, Charlie, é pegar ou largar, é pegar ou largar. Ou você vai pegar esse cheque aqui agora e o negócio está fechado, ou não tem mais negócio feito. E aí o Charlie ficava ali, aí umas pessoas na mesa falavam, não vende, outros falavam, vende. Aí eu fui, firmei bem com ele assim, ele pegou o cheque e botou no bolso. Quando ele pegou o cheque e botou no bolso, eu passei a mão no telefone e liguei pro Nailson. Nailson que faz os fretes pra gente aí e tudo. Liguei pra ele e falei, Nailson, o negócio é o seguinte, se eu te pedisse para ir buscar um cavalo agora, você não iria, né? Mas se eu te falasse que eu tenho um cavalo que está com cólica, você iria buscar, certo? Ele falou, certo. Eu falei, Nailson, vai agora lá, na época paulista, pega um cavalo lá que está lá, que chama Long Neck, leva ele para Santo Amaro e sai da Santo Amaro com outro cavalo que eu tinha e leva para lá. Porque eu achei que o Charlie ia dar para trás no negócio e eu falei assim, não, eu não vou perder essa oportunidade, o cavalo é bom, eu vou comprar ele. Aí o Nailson foi, fez a troca desse cavalo daí na madrugada. Aí no domingo eu montei o long neck aqui, saltei ele pela primeira, comprei ele sem montar, sem fazer exame, sem fazer nada. O Marcelo Servos na época tinha feito um exame nele e tinha dito que o cavalo, o exame dele era bom. E eu falei, bom, tá bom, se o exame dele é bom, eu vou fazer, vamos embora. E não fui atrás do exame dele. Fui de uma vez nesse negócio aí. Aí no dia domingo, eu cheguei à tarde e fui saltar o cavalo aqui. No dia que eu saltei o cavalo, tinha uma pessoa na sede olhando. Essa pessoa na sede olhou o cavalo saltando, ela veio e me deu o dobro do que eu paguei nele. Eu não tinha nem compensado um cheque ainda. Aí eu falei, não posso vender esse cavalo aí assim não. Eu vou esperar agora, eu vou apostar nele aí para ver o que vai ser. Nessa história toda, como todos aí, tem as suas alegrias, suas tristezas e tudo. Me lembro uma das vezes que eu vinha saltando com ele nos 6 anos, ele vinha impecável, de 0 no campeonato, no último dia tinha o Rio. Na hora que esse cara viu o Rio, parecia que era um demônio em forma de gente, não sei que esse cara me deu um comando, me levou passear, eu não consegui Ele nem não era chegar mais perto fácil de do... condução, né? Não, ele era bem difícil. Tenho várias histórias com ele assim. Agora, já que você entrou nessa história dele aí, vocês vão ouvir um pouquinho dele assim, tem bastante. Aí ele foi e me eliminou no Rio lá, eu saí de lá arrasado, fui tentar passar o Rio com ele na Santo Amaro, não consegui, não tive como fazer nada ali. Cara, fiquei arrasado. Falei, pô, comprei o cavalo com o Kiko, primeiro carro que a gente comprou aí como negócio, como coisa. Falei, puto, o carro não passa o Rio, o que eu vou falar para esse rapaz? Esse cara vai me abandonar. Mas Kikão, parceiro aí, sempre falou, não, vamos ter calma que a coisa dá certo. Aí resolvi, consegui passar um pouco o Rio com ele, sempre com um pouquinho de dificuldade, mas conseguia.
Aí teve um ano em Santo Amaro que eu fui saltar ele. Ele entrou naquela pista de grama também, foi no Rio, me eliminou. Aí eu virei e falei assim, Kiko, você é presidente, o cavalo é nosso. Deixa eu vir segunda-feira passar o Rio aqui. Nessa época o Coronel Renildo ainda estava nativo, o Coronel tinha um ciúme com aquela pista de grama, que não podia ninguém entrar na pista de grama. Aí o Kiko falou para mim, Zé, não tem como, Zé. O cavalo é meu, as pessoas vão falar que eu estou deixando você entrar, que você vai passar. Eu falei, tá bom, Kiko, obrigado. Vamos perder dinheiro, vamos fazer isso aí. Que coisa, né? Aí, rapaz, na minha cabeça veio, eu falei assim, eu vou passar esse rio nele. Nem que eu tome uma suspensão, alguma coisa. Eu fui numa segunda-feira, entrei lá dentro da pista de grama e passei o rio com ele. Passei várias vezes, esse dia aí ele começou, dali em diante ele foi. Foi. Talvez o Kiko nem saiba dessa história aí, capaz de estar aí dentro aí agora falando assim, eu não acredito que ele fez isso comigo. Mas eu fiz, cara. Eu tive que entrar lá e passar esse rio com ele lá. Igual o Rodrigo falou que várias vezes depois de Aachen ficava lá tentando passar o rio Buraco. com o Balubê, o buraco, né? Então era uma coisa que foi o que acontece aí para todos os lados, né? E o Uma long outra neck história. talvez tenha sido o cavalo que mais te projetou. O long neck teve muitas vitórias, né? O long neck era um cavalo que eu não conseguia chegar muito no momento do concurso e falar assim, não, meu foco é tentar ganhar o grande prêmio. Porque o grande prêmio para ele era uma coisa que às vezes você pulava ele o primeiro dia, ele estava bom, segundo dia o queixo dele estava pior, às vezes você ia no segundo dia estava melhor, ele não era um cavalo igual, você não tinha uma regularidade dele 100% do que ia acontecer com ele ali. Aí cada dia eu atacava todos os dias ali como se fosse o dia de oportunidade mesmo e falava, ah, tem que tentar ganhar, se der para ganhar hoje, der para ganhar amanhã, vou tentar. E aí a coisa ia um pouquinho por esse lado aí. Um pouco Aí depois depois dele, vem a Gina. eu tive uma história boa com ele também no Atina. Eu vou Ah, entrando na da Gina aí depois. No Atina, até agradeço o Dono ali naquele momento ali, a gente montando aqui no Brasil, ele deu a oportunidade da gente saltar esse concurso aí, maravilhoso, que eu acho que foi um dos maiores concursos aí que o Brasil já teve. Eu acho que a CBH e todos nós aqui, a gente deveria tentar se unir para conseguir ter concurso desses níveis aqui cada vez mais, mas a gente sabe a dificuldade do nosso país nesse momento, ainda mais agora com pandemia e tudo, maior ainda. Mas aí fui no Atina em São Paulo com ele. O Serginho, eu montava a Gina era jovem ainda, ele falou, pô, eu queria que a minha égua saltasse esse concurso, meu pai vai estar aí, tudo, leva ela a saltar. Fui no primeiro dia, o long neck desse jeito aí que eu falo, que a condução dele tem momento que é horrível e tudo. Ele me pegou de calça curta no primeiro dia lá e eu saí de lá arrasado com ele. Embora a Gina fez um papel dela lá, saltou pra caramba. Saímos ali do concurso, do dia que eu saí da pista, várias pessoas vieram perguntar se ela estava à venda, se não estava. O seu Zé disse que ela não estava. Então, foi um momento frustrante, um dia frustrante ali para mim, esse dia aí do long neck. Aí no dia seguinte, tinha uma prova no primeiro dia você podia pular 2 cavalos na mesma prova. No segundo dia, você só podia pular um cavalo. A Gina saltou muito bem. O Serginho falou, pô, eu queria ver a égua saltar de novo. Vamos lá? Aí eu fiquei sem jeito de falar não. Falei, vamos. Aí eu falei, e o long neck? Eu vou fazer o que com ele? Eu falei, eu vou atacar a prova grande hoje nele aí. Vamos ver o que vai ser, né? Rapaz, eu fui no paddock com esse cavalo lá. Esse cavalo se atirou um lance antes comigo no paddock. Quase que vira long neck, vira Zé Roberto, vira tudo ali. E eu ia dar o penúltimo salto, era um salto do óxido vertical para ir para a pista. Aquele momento aqui no Brasil, tudo a gente não tinha muito contato, assim, de ver o Pedro Cebuca lá, chamava as pessoas para dentro, o negócio de televisão, não podia atrasar, não podia isso. Mas meu atraso ali era uma emergência ali, né? Foi uma catástrofe ali no paddock ali, quebrou vara para lá, para cá, foi um horror ali. Por um momento eu passei ali e falei assim, eu não vou nem entrar. Não vou entrar, vou ficar
de fora, não vou nem entrar. Aí me chama pra pista, eu falei, preciso dar mais um salto, mais um salto. Aí eu dei um salto, ele passou bem, eu falei assim, vamos embora lá, vamos ver o que vai dar. Entrei dentro daquela pista ali, quando eu fui no caminho assim para entrar na pista, eu olhei pro céu assim e falei, pai, eu preciso de você aqui. Me dá a sua guiada aqui, porque a coisa tá feia aqui agora. A coisa vai ficar ruim. Aí eu entrei, eu me lembro, esse percurso aí, eu me lembro dele como se fosse hoje. Um, dois era uma linha um pouquinho longa, virava para trás, era um duplo de barco assim. Quatro era um vertical laranja. E eu falei, se eu passar aquele vertical ali, eu acho que a chance de eu fazer zero é grande. É grande. Fui, passei aquele vertical e dali em diante eu fui. Foi um percurso que ele estava do jeito selvagem aquele dia lá, que não adiantava você puxar na boca ou no rabo dele, era a mesma coisa. E aí, quando eu terminei aquele percurso ali, era de frente no placar, assim, a hora que eu olhei, assim, meu nome em primeiro lugar ali, e toda aquela nata do hipismo aí, europeu, que estava ali tudo embaixo. Cara, aquele momento, aí eu olhei pro céu, assim, mandei um beijo pro meu pai, e foi um momento, assim, que hoje, grandes momentos da minha vida, assim, na hora que eu entro na pista, eu penso nesse dia, penso no final e tenho só a agradecer ele aí dessa forma. Show de bola. Zé, eu vou adiantar um pouquinho para a gente aproveitar esses 10, 15 minutos da primeira hora para a gente fazer aquele bate-bola. E aí a gente volta para falar dos momentos mais difíceis, falar da Gina, Maestro, Asael, que vão ter que ficar para a segunda parte da live, porque o tempo passa. Então, antes da gente entrar nessas histórias, voltar para essas histórias, vamos lá. Um cavalo do Brasil que você queria ter montado, que você queria ter montado, da história. Um cavalo que eu queria ter montado aqui, eu vou te dizer que o Conto é um cavalo que eu tinha curiosidade de montar ele, de ver como era. O Conto do Osterwagner. É. E da história do Brasil? Da história do Brasil, acho que eu ia querer montar o original, que era o cavalo que meu pai ganhou tudo aí. Foi um cavalo que teve... É como o Filipinho ali estava falando naquele momento, né? Naquela época ali, você pulava o primeiro dia uma prova de velocidade, segundo dia potência, terceiro dia um grande prêmio, com 4 percursos. Eu me lembro do meu pai falar desse cavalo aí com tanto carinho, que não dá para deixar ele de fora. Original, equipagem, esses cavalos aí que ele sempre mencionou com muito, muito carinho. Um cavalo do mundo que você queria montar? A do mundo que eu teria um sonho de montar era o Balubê, né? Não sei se eu ia conseguir montar, não sei se eu ia conseguir montar ele, porque ele era bem difícil ali, a gente via que era difícil assim, mas na atualidade no mundo agora, você fala? Isso. Eu acho que aquela égua Alice é uma égua que está encantando todo mundo aí, é uma égua que a sensação que dá é que ela pode ganhar os 3 dias do concurso, né? Um outro cavalo desses aí também que eu tinha muita curiosidade de montar, assim, um dia era o Rickstead, né? O Rickstead também era um cavalo que quando entrava ali com o Lamaze, você sabia que ele não ia deixar para trás, né? Ele ia entrar ali e ali ele ia entrar para tentar fazer o que ele pudesse, o que ele não pudesse, para tentar ganhar aquilo ali. Quem são os cavaleiros do mundo hoje que você admira? O cavaleiro que eu mais admiro no mundo é meu pai, sem dúvida nenhuma, tenho essa gratidão por tudo que ele fez. O Neco, o Rodrigo e o Filipinho. O Filipinho é uma pessoa que eu olhava assim e muitas vezes as pessoas... Eu vi várias vezes ele chegar naquele picadeiro da Hípica Paulista, pegar um carro que ele nunca montou, montar, sair saltando de uma maneira inacreditável. E eu tive muito isso aí como exemplo ali do que ele fazia, sempre procurava observar, olhar e falava assim, porra, a parte técnica do meu pai, ela é perfeita, mas meu pai vai na parte técnica até o fim ali para conseguir fazer 100% como ele quer. O Filipinho pegava, dava uma improvisada ali e resolvia. Eu, na minha cabeça, quem sou eu para dizer que eu tenho 1/3 de cada um deles dois aí, com tudo que eles fizeram. Mas, assim,
eu pensava muito que eu falava assim, eu tenho que tentar botar esses dois dentro de um liquidificador e tentar tirar um. Então, foram duas pessoas assim que me incentivaram, que me apoiaram muito nesse caminho todo aí. Qual o seu concurso favorito no Brasil, Zé? Cara, eu vou te falar uma coisa, eu de concurso favorito no Brasil, eu amo todos os concursos, eu sou uma pessoa que eu adoro ir no concurso. Cara, essa quarentena pra mim sem prova, eu vou te falar que tá terrível, tá uma coisa fora do normal, assim, tá uma coisa muito difícil, assim, porque eu gosto daquela adrenalina da prova, você fica sem, então fica aquele gosto de, e agora? O que que vai acontecer, né? O que que eu vou fazer, né? E aí você fica ali trabalhando. Por algum momento eu vou te falar que eu acho que teve vários cavalos aí que tiveram uma grande melhora, assim. Porque como a gente está toda hora em concurso, às vezes a gente não tem a oportunidade de montar um cavalo 10, 12 dias seguidos ele numa questão de trabalho, né? Embora eu tenha uma equipe aí que eu só tenho a agradecer a todos eles que trabalham comigo aí e fazem o seu melhor aí sempre para manter. Mas, por exemplo, com a Netdor, ontem mesmo eu tive a live lá com o Pedrinho, eu fiz ali alguns exercícios com ele, que eu vejo que ainda não está na perfeição, mas eu tive um ganho muito grande com esse negócio da quarentena aí, de estar montando ele todos os dias ali, me dedicando, fazendo, conhecendo os problemas que eu tenho com ele dentro do percurso, as coisas que eu tenho fora, então é um momento que diferente que a gente está vivendo, né? É isso que eu ia te perguntar, como é que está sendo para você isso? É. Agora lembrando aqui um outro cavalo também do Brasil que eu teria curiosidade de montar, eu montei ele quando novo, foi o Chicago, eu montei ele quando era do Lucas ali um pouquinho, ajudei o Lucas algumas vezes ali e montei ele, mas é um cavalo que realmente dá vontade também. E qual foi o concurso mais difícil que você já saltou, você lembra? Percurso É o mais concurso complicado? mais difícil o concurso mais difícil que eu saltei. Meu pai falava uma coisa para mim que é a grande sabedoria de um cavaleiro é saber escrever o cavalo na prova certa. Eu sempre fui um pouquinho mais arrojado nessa hora aí, eu sempre Qualquer coisa. fui atrás de. Um pouquinho. Às vezes eu pegava ali uma situação. Eu vou te contar essa história aí, o Casco Z, o dia que eu ganhei o derby com ele. De manhã, a Simone saltou ele numa prova de 1,20 m e foi eliminada. E ela ficou brava com o cavalo e falou: não quero saber desse cavalo, enfia ele nessa prova aí. Aí lá fui eu lá, correr e falar assim: me arruma um convite para mim pular o derby, eu tenho um cavalo aí que eu posso pular o derby. Então o cavalo tinha sido eliminado de manhã, à tarde eu fui no derby e ganhei o derby com ele. Então, mas um percurso, um momento desses aí que eu vou te falar que foi o momento mais que eu me senti apreensivo foi no Atinonassos do Rio de Janeiro. Eu estava num período ali com pouco cavalo ali, até o Fábio, um amigo meu, lembra disso, assim, eu encontrei ele, falou: Zé, o que você tem? Você tá andando para lá, tá andando para cá, você não tá quieto. Eu falei: Fábio, olha a minha mão como é que tá. Minha mão tá encharcada, rapaz. Eu tô ansioso por esse negócio aí, eu não sei o que vai acontecer, eu não sei se eu vou fazer zero, o que vai acontecer, eu não sei nada ali, eu não tenho o que falar. E o Roquefort era um cavalo que ele vinha, às vezes, maravilhoso, e de repente e ali naquele concurso era uma exposição muito grande pra gente, assim, como atleta, e poder estar ali num concurso daquele. Eu me lembro que esse cavalo desse dia saltou muito bem, fez uma falta no meio do triplo, se eu não me engano. Puta, quando eu acabei aquele concurso ali, eu falei: nossa senhora, você quando parece que você tira uma tonelada das costas assim e fala: que momento gratificante ali depois. E acho que para finalizar, antes da gente começar a segunda parte, deixa eu achar aqui, era para ter mais alguma pergunta nesse bate-bola. Quem é o seu Dream Team? Ah, meu Dream Team, eu gostaria muito de o Neco, Rodrigo, meu pai, eu e o Filipinho. Até me colocaria como reserva com esses quatro aí, né? Acho que eu ficaria na reserva aí só para poder ficar aplaudindo eles ali, mas esse era um sonho.
Zé, a gente tem mais 5 minutos, aí aquela coisa da história que a live acaba e a gente recomeça. Mas eu acho que talvez dê tempo da gente começar a contar a história da Gina. A Gina foi uma égua de grande importância na minha vida aí. Foi quando eu comecei ali, o Agroman mandou ela assim, para mim como um presente, assim, porque eu montei um carro que chamava Luxus, que a Lúcia Santa Cruz montou. Eu fiz uma venda dele e logo depois eles mandaram a Gina para mim. A Gina teve um acidente com 4 anos num brasileiro, ela escapou de noite, teve um acidente no peito aqui assim, cortou. Ela tinha um caminhar um pouquinho diferente também, andava meio mais curta assim e tudo. E aí essa égua chegou para mim. Quando essa égua chegou aqui em Santo Amaro, que eu montei nela, saltei ela a primeira vez, eu falei, nossa senhora, essa égua realmente é incrível. Ela ela é diferente dos cavalos que eu já tinha montado ali e tudo. Eu falei, essa eu acho que ela vai me levar longe. E realmente ela foi um super cavalo na minha vida aí. Aquele grande prêmio o primeiro ano que eu ganhei o indoor foi com ela. Então, o Renatinho aquele dia quase me derruba lá na hora de eu comemorar ali tudo, ele joga coisa lá de cima, lá bate nela, ela volta para trás, quase que eu caio naquele vídeo ali, numa comemoração. Ali foi um momento muito importante e gratificante ali por tudo, né? Mas ela também não era uma égua muito fácil, né? Ela tinha ali. Ela, por conta desse defeito que ela tinha, defeito, tadinha, né? Foi um acidente que ela teve. Ela ficou com os passos ali um pouquinho mais curtos, ela tinha dificuldade um pouquinho de se sustentar no galope. Até nesse vídeo do indoor aí, que muita gente já deve ter visto, você observa, ela vai escapando para os lados. Ela tinha uma dificuldade, mas ela tinha um coração, uma garra, uma gana para fazer aquilo ali, que era inacreditável. Ia no paddock com ela ali, quando você dava 2, 3 saltos com ela às vezes você botava o primeiro oxa, o dia que ela dava uma gemidinha no oxa ali, que ela fazia para passar, aquele dia lá você podia ter certeza que ela ia fazer zero. O dia que ela fazia um paddock ali diferente, ali, relaxado, tudo, era muito, muito bom montar ela. Espetáculo. Zé, antes da gente começar a cair a ligação, eu vou encerrar essa live, a gente vai abrir a segunda parte, e aí a gente tem que falar um pouco ainda dos outros 2 representantes do quadro, né? Um pouquinho do seu Sem futuro. dúvida, né? E aí tem todas aquelas questões que eu tenho anotadas aqui, que são questões mais abertas, então a gente tem que aí tentar dar conta de tudo isso em mais uma hora, beleza? Perfeito, vamos embora. Então eu vou encerrar, pessoal, volta todo mundo. Queria agradecer a todo mundo que está aí. Espero que vocês tenham gostando. Voltem aí. Vamos bater mais um papinho aí. E aí na segunda parte a gente vai tentar encurtar um pouquinho as histórias para dar tempo de fazer as perguntas de vocês que vocês estão mandando aí, mas manda na interrogação na segunda parte. Eu lembro disso daqui a pouco. Já volto.